Então vamos lá. Agora tá chegando mais gente aí. Pronto, a aula gravando agora. Boa noite aí, pessoal. Então, hoje dia 20 de maio. Estamos aqui no nosso 60º, sei lá quantos dias de quarentena, né? Vamos lá. Vamos seguir aí. A gente estava falando sobre códigos de blocos lineares, então já falei com vocês, né? Acho que a última coisa que a gente falou na aula passada foi sobre a síndrome. Apesar de eu acho que eu não falei o nome síndrome, mas a gente falou sobre síndrome, né? O que era essa ideia? Acho que tem o Lucas aqui, o Lucas Leão saiu, daqui a pouco entra de novo. Qual é a ideia o que era a síndrome? Que a gente falou na aula passada, mas eu não nomeei, né? Não dei nome ao sujeito aqui. Então vamos olhar aqui, vamos entrar na... Deixa eu compartilhar minha tela, para vocês verem aí o que eu estou falando. Deixa eu só tirar também tirar minha câmera, pra vocês não precisarem olhar para mim, para uma cara feia assim, e também para consumir menos banda aí para vocês. Estão vendo aí? Estão vendo na tela aí? Sim, professor. Sim. Beleza? Então isso aqui foi o que a gente falou na aula passada, né? Lembram disso? Que a gente não chamou isso de síndrome, que é a síndrome de erros, mas era a síndrome que a gente viu. Falei com vocês, lembra que disso aqui, ó, que o vetor recebido vezes h de t, eu posso escrever isso como o vetor que é transmitido mais o erro que foi adicionado vezes h de t, que é o c vezes h de t, fiz a distributiva aqui, c vezes h de t e e vezes h de t. No final, r vezes h de t é igual a e vezes h de t. Né? E isso aqui, essa multiplicação de um pelo outro, a gente chama de síndrome. Né? Então, a síndrome de erros, a gente fez aqui, deixa eu ver se eu tenho, acho que talvez eu tenha na aula, até o que a gente fez na aula passada, que acho que foi, isso aqui é de outra aula, tá? Acho que foi isso aqui, né? Eu peguei aqui, ó, fiz exatamente isso, que R vezes H de T é C mais E vezes H de T, que é C vezes H de T mais EH de T, isso aqui a gente viu que é sempre igual a zero, o que foi transmitido vezes H de T é igual a zero, que dá E vezes H de T. Aí a gente pegou todos os possíveis erros em bits, multiplicou por H de T, né? Quando é erro em um bit só, isso aqui acaba sendo uma matriz de identidade, então dá o próprio H de T aqui. Isso aqui, eu não dei o nome, mas essa matriz aqui é chamada matriz de síndrome. É a síndrome de erros. Então, o que isso significa? Isso significa que quando o receptor recebe isso aqui, né? Como o receptor recebe isso aqui, ele recebe um vetor, para decodificar, o que ele faz? Ele multiplica esse vetor por h de t, que ele tem lá já previamente calculado. Então, ele multiplica isso por isso e olha o resultado. Se o resultado der zero, é porque não teve erro. Se o resultado der diferente de zero, ele vai e olha aqui nessa matriz. E olha qual é o resultado. Se o resultado desse produto aqui for esse, é porque teve erro no primeiro bit. Se for esse, é porque teve erro no segundo. Se for esse, é porque teve erro no terceiro. Se for esse, é porque teve erro no quarto. Se for esse, teve erro no quinto. Se for esse, é porque teve erro no sexto bit. Então, é um jeito mais fácil de você rápido. Você tem que fazer uma busca aqui, mas é uma busca com poucos elementos, que você consegue olhar se teve, em qual bit que teve erro. Beleza? Isso a gente falou na aula passada, né? Eu só não tinha dado nome a essa matriz, que é a síndrome. Então, a síndrome é essa matriz R vezes H de T, ou E vezes H de T. Né? Ela está associada a um padrão de erros específico. Ela está falando aqui que uma matriz verificador de paridade tem que ter duas características, né? Nenhuma coluna H pode ser toda zero e todas as colunas H têm que ser únicas. Isso vai ser naturalmente isso que vai acontecer com H. Bom, eu fiz um exemplo, aquele exemplo, mas vamos pegar um exemplo aqui, só para a gente ver de novo, e depois a gente vai tentar fazer. Eu vou passar um exercíciozinho para vocês, e aí a gente vai fazendo passo a passo aí, é bom que vocês vão fazendo juntos aí, eu comento sobre o exercício, vou dizendo passo a passo para vocês fazerem. Esse aqui, ó, considerando o código de bloco linear 6,3, então lembrando, o código de bloco linear 6,3 quer dizer que vai transformar 3 bits em 6 bits, né? Dos exemplos anteriores, que foram esses exemplos aqui, né, que a gente usou. Então, o último exemplo que a gente usou era matriz geradora de paridade, geradora de
do código, né? Na forma sistemática, que é aquela que aqui é uma matriz de identidade. Então, é ela que a gente vai usar. Para calcular o H, tem que ser ela. A gente calculou o H já dela e tudo. Considerando o código de bloco binário 6 relativos do exemplo anterior, determinar a capacidade de correção, isso aqui a gente não viu ainda, eu pulei, vou falar daqui a um minutinho. Listar os padrões de erros corrigíveis dentro da capacidade de correção e listar todas as síndromes de erro. Então, os padrões de erros corrigíveis, os erros que esse código consegue corrigir, que a gente está estudando, ele só consegue corrigir erro em 1 bit, porque a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, ele só consegue corrigir erro no primeiro bit, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, ou no sexto. Né? E aí o H de T é isso aqui. Se eu multiplicar E vezes H de T, opa, dá isso aqui, né? Dá essa matriz aqui. Cadê? Deixa eu botar assim. Código, esse aqui é melhor. Dá essa matriz aqui, né? Que foi o que eu calculei ali, que eu mostrei para vocês no PowerPoint. Então, eu sei que se chegar esse... Se depois que eu receber algum código, quando eu receber lá o R, se eu multiplicar por H de T e der isso aqui, é porque teve erro no primeiro bit. Então, eu consigo corrigir o erro. Eu consigo ir lá e mudar o primeiro bit. Se o primeiro bit é 0, eu mudo para 1. Se o primeiro bit é 1, eu mudo para 0. Né? E assim por diante. Por exemplo, imagina que alguém transmita esse vetor aqui. Se a pessoa transmitir esse vetor aqui, é porque, na verdade, a mensagem que a pessoa quer transmitir é essa aqui. A pessoa quis transmitir 0, 1, 1. Quando ela pegou a mensagem 0, 1, multiplicou pela matriz geradora, ela obteve isso aqui. Então, isso o transmissor transmite pelo meio. E aí eu estou supondo que teve um erro de transmissão. Então, apesar de eu ter transmitido isso aqui, chegou isso aqui, ó. O último bit está diferente do que eu transmiti, concorda? Então, se eu não tivesse nenhuma verificação de erro, eu ia achar que o que foi transmitido, a mensagem original era 010, quando na verdade era 011. Então, como que a síndrome vai ajudar nisso aqui? A síndrome, eu vou pegar o que eu recebi, desculpa, que é isso aqui, e vou multiplicar por H de T. Então, vou pegar o que eu recebi, vou multiplicar pelo H de T, né, que é o H transposto. Como é que eu faço, então? Pego isso aqui, né, multiplico linha por coluna, eu vou ter como resposta aqui 0, 1, 1. Se é diferente de 0 a síndrome, né, o resultado desse produto, que é a síndrome, se ele é diferente de 0, isso significa que houve erro de transmissão. Se desse 0, 0, 0, é porque não tinha tido erro de transmissão. Se foi 0, 1, é porque houve erro de transmissão. Então, eu tenho que ir na tabela da síndrome lá, que eu calculei, e ver, opa, 0, 1 é porque teve erro no último bit. Se teve erro no último bit, e o que eu recebi era 101010, na verdade, então deveria ter sido 101011, porque esse é o padrão de erro. Então, opa, o que foi transmitido foi isso aqui. 101011. Então, a mensagem original é a 01. E se a gente olhar, tinha sido isso mesmo que tinha sido transmitido. Então, eu consegui corrigir o erro adequadamente. Tá claro? Até isso aí a gente falou na aula passada, né? Vamos fazer um exemplozinho desde o começo, só para a gente poder ver. Eu vou fazer primeiro um exemplozinho desde o começo, com tudo isso que a gente viu. E depois eu passo um exercício para vocês fazerem do mesmo jeito que o exemplo que eu vou fazer aqui. Antes de fazer o exemplo, eu só vou falar uma coisinha aqui, que é o seguinte. Eu não... Eu falei o seguinte, esse vetor aí, esse código que a gente está usando, ele corrige erro em até 1 bit. Como que eu sei que ele corrige erro em até 1 bit? Porque eu tenho como saber quantos erros eu posso corrigir com um determinado código. Isso deriva de uma grandeza que é a distância mínima de um código. A distância mínima de um código, d mínimo, é a menor distância de Hamming entre todos os pares de vetores códigos no espaço vetorial Vn. Ou seja, se eu pegar todas as possíveis palavras códigos e eu olhar a distância de Hamming de uma com outra, né, entre todos os possíveis pares, a menor delas vai ser a distância mínima. Então, a distância mínima de um código, olha só,
Se eu olhar aqui, lembra que a distância mínima é a distância mínima entre dois vetores. Eu não sei se vocês lembram, lá no começo, vou voltar lá para o começo, eu falei com vocês que a distância entre dois vetores, a distância de Hamming entre dois vetores, também podia ser obtida como o peso de Hamming da soma de dois vetores. Vocês lembram disso? Se eu somava dois vetores e vi o peso de Hamming do resultado, é a mesma coisa que saber que ver a distância de Hamming entre dois vetores. A gente deduziu isso, não é difícil deduzir isso. Como é que se deduz isso aqui? Vou mostrar isso para vocês, só para a gente relembrar isso, não ficar um negócio muito solto demais. Que é o seguinte, o que é a distância de Hamming entre dois vetores, por exemplo, os vetores W e vetor W e vetor V. Vamos pegar um vetor W, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um vetor W que seja 1, 0, 1, 1, 0, sei lá. Chutei um qualquer, tá? E um vetor V que seja 1, 1, 0, 1, 0. Qual a distância de Hamming entre esses dois vetores? Vocês lembram do conceito de distância de Hamming? Qual é a distância de Hamming entre esses dois vetores aí? Oi? É a soma? Não. A distância de Hamming entre os dois é o número de bits diferentes entre os dois. Quantos bits diferentes eu tenho entre esses dois vetores aqui? Tipo assim, ó. Primeiro vetor dos dois... Primeiro bit dos dois vetores é igual. Esse aqui... Aí no caso vai ser 2, né? É diferente. Exatamente. Esse aqui também é diferente. Os outros são iguais. Então eu tenho 2 bits diferentes. Então a distância de Hamming aqui é 2. Então a distância de Hamming entre esses dois caras aí é 2. O que eu disse para vocês é que a distância de Hamming entre dois vetores quaisquer, estou pegando um exemplo aqui, mas isso vale para dois vetores quaisquer, é igual ao peso de Hamming da soma entre os vetores. Vou somar os... A soma, normalmente a gente põe essa soma assim com a bolinha, para dizer que é aquela soma que não tem vai 1, né? Então vamos dizer que eu pegue aqui, deixa eu agora só apagar isso aqui, eita, apaguei demais. Professor, você me permite falar um negócio aqui rapidinho? Claro. Só para quem está com o microfone ligado aí, que não está usando, se vocês puderem tomar cuidado aí de desligar, porque às vezes ele fica fazendo barulho aí. Acho que todo mundo mudou. Eu posso fazer assim também, ó. Eu consigo ativar o mudo de todo mundo. Pronto, aí fica todo mundo mudo. Bom, então, a distância de Hamming entre esses dois caras aqui, eu posso fazer como o peso de Hamming da soma. Então, primeiro eu vou fazer a soma. 1 mais 1, 0. Na verdade, 1 mais 1 é 1, 0, né? Então, é 0, vai 1. Mas a gente, essa soma aqui não tem vai 1. Então, 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0. 0 mais 0, 0. Então, eu tenho o peso de Hamming disso aqui. Esse aqui é o resultado da soma, né? Que é aqui o peso de Hamming é o número de bits uns que eu tenho aqui nesse vetor. Né? Esse aqui é 1 bit 1, esse é 1 bit 1. Então, o número de bits uns que eu tenho também é 2. Então, a distância de Hamming entre dois vetores também pode ser obtida como o peso de Hamming da soma entre os dois. Por que é o peso de Hamming da soma entre os dois? Porque a soma, quando é 0 mais 0, dá 0. Quando é 1 mais 1, dá 0 também. Então, quando os bits são iguais, a soma dá 0. Quando os bits são diferentes, a soma dá 1. Então, no fundo, a quantidade de bits uns aqui da soma vai ser os bits que são diferentes, né? Então, no fundo, dá no mesmo. Beleza? Então, essa observação aqui, que a gente viu e estou repetindo agora, ela é importante por um motivo. Porque a gente está falando agora
lá na frente, já em distância mínima de um código, e definindo um valor novo, que é a distância mínima, e aí eu estou usando que a distância mínima é a menor distância entre dois pares, a menor distância de Hamming entre duas possíveis palavras-códigos. E a menor distância entre duas possíveis palavras-códigos é o menor peso da soma de duas palavras-código. Só que a gente viu, e eu falei com vocês, que como isso é um subespaço vetorial, se eu somar duas palavras-códigos qualquer, o resultado vai ser uma palavra-código também. Né? Se é um subespaço vetorial, a soma de dois elementos do subespaço vetorial tem que dar um elemento que também faz parte desse subespaço vetorial. Então, a soma de duas palavras-código vai dar uma palavra-código também. Então, o peso da soma de todas as possíveis palavras-código, na verdade, é o peso de todas as palavras-código. Então, se eu quiser saber a distância mínima de um código, é a palavra-código de menor peso. Né? Então, a palavra-código de menor peso, ou eu olho todas as palavras-código e vejo aquela que tem menor peso, aquela que tem menos bits uns, ou então, né, eu pego e simplesmente olho a matriz verificadora de paridades, que a gente vai ter que calcular em algum momento. Então, eu pego a matriz verificadora de paridades, que é H, e olho todas as colunas dela que somadas resultam numa coluna toda zero. Então, eu, por exemplo, no nosso exemplo aqui, né, se eu pegar isso aqui, a partir da matriz geradora, calcular a matriz H, que é a matriz verificadora de paridade, como é que eu fiz? Eu peguei, separei aqui, né, dividi ela na parte que é identidade e na parte que sobra aqui, que é o que eu chamei de matriz P. Pego essa matriz, faço a transposta dela aqui e preencho o resto com a matriz de identidade. A gente fez isso nas aulas passadas, retrasado. Então, o que eu tenho que fazer agora aqui é sair olhando o número, qual o menor número de colunas dessa matriz que somada dá zero. Qual o menor número de colunas dessa matriz aqui que somada dá zero? Bom, eu tenho que ir olhando assim primeiro. Tem alguma coluna que ela sozinha é igual a zero? Não, não tem nenhuma coluna que é igual a zero, né? Essa aqui tem um, essa aqui tem um aqui, essa tem um aqui, essa tem um aqui, aqui, essa tem um aqui, aqui, essa tem um aqui, aqui. Ou seja, não tem nenhuma coluna toda zero. Tá. Eu tenho duas colunas aqui que somadas dão zero. Então eu estou olhando primeiro uma coluna só, depois duas, depois eu vou olhar três, depois quatro, depois cinco, tá certo? Para saber qual a menor quantidade de colunas que somadas dá zero. Então, eu tenho duas colunas aqui que somadas dão zero? Também não tenho. Como que eu sei que não tenho? Porque dois vetores, para somar dois vetores e eles darem zero, os dois vetores têm que ser iguais. Porque o único caso é quando os dois vetores são iguais, porque aí todos os bits, quando você soma um com o outro, um com o outro, um com o outro, vai dar tudo zero. Porque 1 mais 1 é 0 e 0 mais 0 é 0. Se eu tiver algum bit diferente, 0 mais 1 não vai dar 0. Então eu vou ter um resultado diferente de 0. Então, eu posso olhar aqui se eu tenho duas colunas iguais. Se eu tiver duas colunas iguais, isso significa que essas duas colunas somadas dão zero. Mas se eu não tiver duas colunas iguais, e aqui eu não tenho duas colunas iguais, então eu já sei que a distância mínima, né, desse código de bloco linear não é 2. Não é 1, não é 2, é maior do que 2. Então agora eu vou olhar todas as possíveis combinações aqui de colunas 3 a 3. E se eu achar um caso em que somando três colunas o resultado dá zero, então é porque a distância mínima desse código é 3. Se eu achasse um caso de colunas iguais, né, que são duas colunas que somadas dão zero, a distância mínima desse código seria 2. Se eu não achar nenhum caso em que a soma de três colunas dê zero, e só conseguir achar um caso em que a soma de quatro colunas dá igual a zero, é porque a distância mínima desse código é 4. Então, nesse código especificamente, ó, eu vi que 2 não é. Mas se eu vi que, por exemplo, se eu pegar a primeira coluna com a segunda coluna com a quinta coluna, ó, essa com essa com essa, o resultado dá zero. Porque 1 mais 0 mais 1 dá zero. 0 mais 1 dá zero. E 0 mais 0 mais 0 também dá zero. Então, peguei um exemplo só, mas eu poderia pegar outro. Se eu pegasse, sei lá, a primeira com a terceira com a quarta, também daria zero.
Se eu pegar a segunda, com a terceira, com a sexta, também dá 0. Certo? Então tem algumas possíveis combinações aí para dar 0. Bastaria ter uma. Então eu já sei que a distância mínima desse código é 3. O que quer dizer a distância mínima? Né? Isso é a forma de você obter a distância mínima. A distância mínima, ela quer dizer que é a menor distância que pode haver entre duas palavras código. Então, duas palavras código aqui. A menor distância que pode haver entre duas palavras código, se eu olhar todas as palavras código, a menor distância que eu posso ter são de 3 bits. Então, para uma palavra código ser transmitida e eu transmitir uma palavra código e eu receber no destino uma palavra código, uma outra palavra código válida, mesmo que tenha erro, eu preciso que tenham pelo menos 3 erros. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui o PowerPoint aqui para escrever. Se eu tenho um exemplo aqui, uma palavra código que seja isso aqui, 1, 0, 1, 1, 1, 0. E aí eu tenho uma outra palavra código que é isso aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Isso é uma palavra código. Isso aqui é outra palavra código. Se alguém transmite isso aqui, isso aqui, transmite isso, e recebe isso, é porque teve erro nesse bit e nesse bit, concorda? Esses 3 bits tiveram erro de transmissão. Eu transmiti 1 e veio 0. Então, se teve isso só vai acontecer, isso só vai ser válido, isso só vai passar despercebido se isso aqui for uma palavra código válida, né, que está sendo transmitido, e se isso que eu recebi também for uma palavra código válida. Então, isso só vai acontecer se isso aqui for uma palavra código válida. E se esse receber aqui for uma palavra código, de repente é uma palavra código válida. E aí eu tive erro em 3 bits e eu não consegui detectar esse erro porque eu recebi alguma coisa que eu poderia receber mesmo. Se o cara quisesse transmitir 000, era isso que eu ia receber. Se o cara quiser transmitir 110, que foi o que ele transmitiu, eu deveria ter recebido isso aqui. Mas teve erro em 3 bits, eu recebi isso, que calhou de ser uma palavra código válida. Agora, imagina que eu tenha erro só em 2 bits. Se eu tiver erro só em 2 bits, eu vou receber isso aqui, por exemplo. Né? Deixa eu apagar aqui, para não ficar tão feio meu desenho. E eu vou receber isso aqui. Se eu tiver erro só em 2 bits. E aí isso aqui já não é uma palavra código válida. Se isso não é uma palavra código válida, eu já identifico que houve erro de transmissão. Né? Posso tentar até corrigir o erro, mas eu identifico que teve erro de transmissão. Então, se eu sei que a distância mínima de um código é a menor distância que existe entre duas palavras códigos, e eu sei que a distância mínima é 3, por exemplo, então esse problema, né, que a gente calculou agora para esse caso aí, que era 3, se a distância mínima é 3, ou seja, as duas palavras códigos que estão mais próximas uma da outra têm 3 bits de diferença entre uma e outra, eu só não vou conseguir identificar a ocorrência de um erro se ocorrer erro em 3 bits. Concorda? 3 ou mais bits. Mas se ocorrer erro em 3 bits, eu já não posso garantir que eu vou sempre detectar que aconteceu erro. Se houver erro em 1 bit ou em 2 bits, eu posso garantir que eu sempre vou detectar que houve erro. Posso até não conseguir corrigir, mas eu sempre vou detectar que houve erro. Por que eu sempre vou detectar que houve erro? Porque se houve erro em 1 bit ou se houve erro em 2 bits, é impossível que eu transmita uma palavra código válida e eu receba uma palavra código que também seja válida. Porque eu não consigo mudar só 2 bits aqui ou só 1 bit aqui e obter uma palavra código válida, porque a distância mínima, a menor distância que existe entre duas palavras código é 3. Então, no mínimo, eu tenho que mudar 3 bits de uma palavra código para que ela vire outra palavra código. Então, isso significa que se eu tenho uma distância mínima 3, o meu código que eu estou usando, ele consegue detectar a ocorrência com certeza de até 2 bits, de erros em até 2 bits. Erros em 3 bits, pode ser que ele corrija, pode ser que ele detecte, pode ser que não, porque também nem todas as palavras código vão ter uma distância exatamente de 3 bits de uma para outra. Então, pode ser que ele detecte alguns erros, pode ser que ele não detecte, eu não tenho como garantir.
Mas se o meu código tem uma distância mínima 3, eu consigo garantir que ele detecta erros em até 2 bits. Todos os erros em até 2 bits ele vai detectar que houve erro. Dá para entender? Ele vai conseguir ver que teve o erro, mas ele vai conseguir Isso. corrigir? Não necessariamente. Corrigir é um outro problema. Eu sei que houve erro. Se eu vou corrigir, é uma coisa. Se eu vou corrigir certo, é outra coisa. Por enquanto, eu tô falando, se eu quiser usar o código só para ver se teve erro, eu consigo ver se teve erro. Tá certo? Ou seja, a capacidade de detecção de erros, que é isso aqui, ó, de um código desses de código de bloco linear, é a distância mínima menos 1. Se a distância mínima é 3, eu consigo corrigir até 2 erros, detectar até 2 erros. Se a distância mínima é 2, eu consigo detectar até 1 erro. Se a distância mínima é 10, eu consigo detectar até 9 erros. Beleza? Mas e para corrigir erros? Para corrigir erro, eu tenho o seguinte. Imagina que a minha distância mínima entre dois códigos seja de 1, 2, 3, 4, 5. A minha distância mínima é de 5 bits, beleza? Se a minha distância mínima for de 5 bits, eu preciso... Eu estou botando 5 bits para ficar o que está desenhado aqui. Eu preciso mudar minha palavra código, ele precisa mudar 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits para ela virar uma nova palavra código, que também é válida. Beleza? Isso aqui é uma palavra código com essa palavra código com 1 bit mudado. Se eu pegar essa palavra código e mudar 1 bit qualquer, vem para cá. Se eu mudar 2 bits, né, um outro bit, vem para cá. Se eu mudar um outro bit, vem para cá. Se eu mudar um outro bit, vem para cá. Se eu mudar um outro bit, vai virar uma palavra código válida também. Tá claro? Eu estou só representando numa forma geométrica a mudança de bit. Mudei um bit, mudei outro bit, mudei outro bit, mudei outro bit. Por exemplo, eu estou só representando geograficamente, nada a ver. Graficamente, isso aqui. Isso que eu escrevi aqui, vou fazer com 5 bits. Imagina que eu tenha uma palavra código aqui, que é essa aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, sei lá. Tem 7 aqui. E eu tenho uma outra palavra código aqui, que é 1, quantos bits mudaram daqui para cá? Olha só. Os dois primeiros são iguais, os outros são todos diferentes. Beleza? Aqui, ó. Esses bits aqui estão totalmente diferentes desses bits aqui. Eu tenho 5 bits de distância entre um e outro. Então, imagina que eu tenho esse cara aqui. Tenho esse cara aqui. Tem uma reta aqui, que eu vou tentar desenhar uma reta, não sei se eu vou conseguir, que é a reta de distanciamento entre essas palavras código. É uma reta meio torta, mas está valendo. É uma reta que representa o distanciamento entre essas palavras código aí. Aí vou desenhar aqui, aqui, aqui e aqui mais ou menos. Faz de conta que a distância está igual aqui. Então, imagina o seguinte agora. Peguei e mudei aqui só o primeiro bit diferente. Notem bem, dessa palavra código para essa aqui, a distância, né, a diferença,
é de 1 bit só. Concorda? Todo mundo enxerga isso? É esse bit não, tá errado. É o terceiro, né? Essa para essa, a diferença foi de 1 bit só. Aí imagina que eu vá lá, pego essa aqui agora e mude mais 1 bit. Então, nesse caso agora, em relação ao original aqui, eu tenho esses 2 bits aqui diferentes. Agora, imagina que eu mudei, que eu tive 3 bits diferentes. Entre essa palavra código aqui e essa aqui, esse vetor de bits e esse aqui, eu tenho 3 bits diferentes. Ali era 101, aqui foi 010. Agora, vou mudar 4 bits. Dessa palavra código, ficou muito mal escrita. Para aquela ali, mudaram 4 bits. E por último, mudei o 5º bit. Tá claro a minha escala aqui? É um exemplo, né? Só. Daqui para... Entre cada uma delas aqui, há uma distância de 1 bit. Beleza? Mas eu sei que essa palavra código aqui é uma palavra código válida e essa palavra código aqui é uma palavra código válida. Essas do meio não são palavras código válidas, porque não estão lá entre as possíveis palavras código. Isso significa que se a distância mínima desse código aqui for 5, que é o que está mostrando aí, a distância mínima foi igual a 5, que é o que eu estou mostrando graficamente aqui, eu consigo corrigir, a quantidade de erros que eu consigo corrigir é a distância mínima menos 1, que é igual a 4. Então, eu consigo corrigir até 4 erros. Por quê? Porque se eu tiver erro em 1 bit só, vai ter uma palavra código que não é válida. Se eu tiver erro em 2 bits, eu venho para cá, uma palavra código não válida. Se eu tiver erro em 3 bits, eu vou transmitir isso aqui e vou receber isso aqui, é uma palavra código não válida. Se tiver erro em 4 bits, eu vou transmitir isso aqui, vou receber isso aqui, é uma palavra código não válida. Se tiver erro em 5 bits, eu vou transmitir isso, vou receber isso, é uma palavra código válida, eu não vou detectar que houve erro. Beleza? Mas imagine que eu não quero só detectar erro, eu quero também corrigir erro. Isso aqui é a capacidade de detecção de erro. Eita. A capacidade de detecção de erro. Agora, vamos supor que eu queira, não só queira detectar, eu quero corrigir os erros. Como é que eu faço? Eu tenho que pegar a menor distância que existe entre duas palavras código, que é entre esse cara e esse, e traçar uma linha divisória imaginária aqui exatamente no meio do caminho. E falar o seguinte, qualquer alteração que eu tenha nesse cara aqui, que esteja mais próximo desse cara, dessa palavra código, do que qualquer outra palavra código, eu vou corrigir para ela. E qualquer coisa que chegue, que esteja mais próximo de outra palavra código, eu vou corrigir para essa outra palavra código. Então, se tiver erro em 1 bit, beleza, eu vou corrigir para essa palavra código, porque essa palavra código inválida, ela está mais próxima do que essa palavra código válida do que qualquer outra palavra código que exista. Essa aqui também está mais próximo dessa do que de qualquer outra que exista. Essa aqui não. Se tiver acontecido erro em 3 bits, eu já tenho como resultante uma palavra código que está mais próxima dessa aqui, por exemplo, do que dessa originalmente. Essa aqui
difere dessa em 2 bits. E essa aqui difere dessa em 3 bits. Então, se eu tiver erro em 3 bits, eu já não consigo corrigir, porque para corrigir eu estou fazendo isso, eu estou pegando o meio do caminho entre a menor distância mínima e fazendo o seguinte, tudo que está mais próximo de mim, eu jogo para mim. Tudo que está mais próximo de outro, eu corrijo para outro. Então, eu vou corrigir errado. Então, qual é a minha capacidade de correção? Aí a gente chama de T. A minha capacidade de correção é a distância mínima menos 1. Opa, esse 1 ficou melhor. Dividido por 2. Dividido por 2, porque eu estou pegando a distância entre eles, dividindo por 2 e falando que essa metade aqui vai para lá, essa metade aqui já corrige para esse cara aqui. Por que é a distância mínima menos 1? Porque pode acontecer casos ainda, isso aqui eu tinha distância mínima entre os dois ímpar. Eu tinha 5 bits de distância. Mas se eu tiver 4 bits de distância, ficou meio mal desenhado. Deixa eu desenhar de novo aqui, peraí. Se eu tiver aqui uma palavra código aqui, outra palavra código aqui, e aqui 4 bits de distância, ou seja, uma palavra código daqui para cá eu tenho 1 bit de distância, para cá eu tenho 2, para cá 3 e para cá 4. Nota que o meio do caminho está exatamente nesse cara aqui. Era para ser reto isso, tá? Então, se eu tiver 2 bits errados, essa cara aqui, ele está na mesma distância dessa palavra código do que dessa aqui. Então, não dá para eu saber decidir para onde que eu vou corrigir. Então, quando eu faço isso aqui, distância mínima menos 1 dividido por 2, eu estou garantindo que eu estou pegando não exatamente no meio da distância mínima, mas um pouquinho mais para cá do que na distância mínima. Aqui assim, ó. Então, tudo que está daqui assim para lá, eu corrijo. Tudo que está daqui assim para lá, eu corrijo para esse cara. Tudo que está aqui no meio, eu não tenho como corrigir. Eu nem consigo corrigir, nem sei para onde que vai. Então, a capacidade de correção de um código é a distância mínima menos 1 dividido por 2. Se a distância mínima é 5, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 4. Então, isso significa que eu vou conseguir corrigir para esse exemplo aqui de cima, é 2, né? 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Até 2 erros. Pô, professor, mas isso aqui pode dar um número quebrado, né? Então, como pode dar um número quebrado, a gente usa esse operador matemático que eu não sei se vocês já viram. É como se fosse um colchete, mas sem a parte de cima. Isso aqui está dizendo que é para arredondar para baixo. Então, se a distância mínima, por exemplo, for 4, 4 menos 1, 3, dividido por 2, 1,5, o resultado aqui vai dar 1. Corrige até um erro. Não tem como corrigir um erro e meio. Vou corrigir 1, vou corrigir 2. Então, isso é a explicação matemática, mas no fundo o que a gente precisa saber é isso aqui. A capacidade de correção de um código de bloco é a distância mínima menos 1 sobre 2, né? Arredondando para baixo. E a capacidade de detecção de erro é só a distância mínima menos 1. Se eu usar só para corrigir erro, é isso aqui. Só para detectar erro, é isso aqui. Se eu usar para detectar e corrigir erros, vai ser isso aqui. Esse aqui de baixo, não vou nem entrar nesse caso, não. Vamos fazer um exemplo desde o começo. E aí depois eu passo um para vocês aqui fazerem. Vamos fazer um exemplo desde o começo. Vamos imaginar que eu tenha deixa eu pegar uma matriz de paridade aqui válida para não pegar uma qualquer. No final aqui eu tenho, se eu não me engano, eu tenho as matrizes de paridade válidas aqui, deixa eu ver.
Deixa eu pegar aqui, pessoal, uma matriz de paridade válida. Só um segundo. Não é aqui. Eu tirei o compartilhamento, né? Deixa eu compartilhar aqui. Peguei um exemplo bom aqui, ó. Foi exemplo de uma prova. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar essa matriz geradora. Vou copiar isso aqui e colar lá. Então, vamos pegar aqui e vamos colar ela aqui. Eita. Pronto. Imagina o seguinte, eu tenho essa matriz geradora, então já me deram uma matriz geradora aqui. Tá certo? E pegando uma prova aqui que foi de 2015, né? E pede-se para codificar essa sequência. Então vamos passo a passo. Imagina assim, queremos codificar essa sequência aqui. Cadê aqui? Professor, a sua prova Oi. que dia? Oi? A sua prova que dia mesmo? Cara, tá. Eu acho que eu não botei ainda não, né? Tá. Mas Não. tá aqui, ó. Tá aqui o dia 3 de junho. Valeu. Então vamos lá. Aqui. Imagina que eu queira codificar isso aqui. Tava assim. Tinha coisa faltando aqui. Então, ou seja, a minha mensagem é essa aqui. A mensagem que eu quero transmitir é essa. Esse é o meu código que eu quero transmitir. Beleza? Então, eu sei que eu tenho essa matriz geradora, é isso que eu quero transmitir. Então, a pergunta é: codifica essa mensagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Vamos fazer do zero, tá? Então, agora eu vou para o lado do codificador. O cara que vai... o codificador, o circuito codificador, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o que vai ser transmitido, que é o C. O C que vai ser transmitido, o vetor C, ele é o vetor M vezes G. É a mensagem vezes a geradora. Como é que eu faço essa mensagem aqui? Opa, como é que eu faço essa mensagem aqui vezes essa geradora? Primeiro, a multiplicação de matrizes é sempre linha por coluna. Então, a linha aqui, né, pela coluna. Então, a quantidade de bits aqui, a quantidade de colunas que eu tenho aqui tem que ser igual à quantidade de linhas que eu tenho aqui. Beleza? Que eu vou multiplicar aqui na horizontal pela vertical. Então, olha aqui eu tenho 4 linhas. Aqui a mensagem tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Então, na verdade,
se eu quiser codificar isso aí, eu vou ter que fazer em dois pedaços. Eu vou ter uma C1, que é uma matriz codificada 1, que vai ser a primeira parte da mensagem, vezes G, e eu vou ter uma C2, que vai ter uma segunda parte da matriz vezes G. Imagina que eu tenho um fluxo de mensagem, eu sempre tenho que pegar e quebrar. Lembra que a gente falou isso? Ou seja, o que é o G, um M1 e o M2? Isso aqui, que são os primeiros 4 bits, são o M1, e isso aqui são o M2, é o M2. Isso aqui é o M1, isso aqui é o M2. Opa, esse 2 ficou meio difícil até de ver, né? M2, beleza? Então, se eu for continuar aqui, né? Eu vou ter o quê? O que é o meu M1? A minha mensagem 1, é essa aqui, né? 0100. 0100 vezes isso aqui, eu estou pegando sempre a primeira linha e multiplicando por 0, a segunda linha multiplicando por 1, a terceira linha multiplicando por 1, a quarta linha multiplicando por 0. E somando o resultado, né? Ou seja, é a mesma coisa que multiplicar, somar a segunda e terceira linha, porque é onde tem bit 1 aqui. Beleza? Ou seja, essa primeira parte aqui é multiplicar, é somar a segunda e terceira linha, que é o quê? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ou seja, o que eu vou transmitir vai ser 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. E a segunda? Eu só tenho um aqui, eu vou multiplicar a primeira linha por 1 e as outras por 0. Então, é só a primeira linha o resultado disso aqui. Então, é 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Então, o que vai ser transmitido, né? Se eu tiver aquela mensagem ali, o que efetivamente vai ser transmitido? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, né? Que é essa primeira parte, seguido da segunda parte, que é 1, 1, 1, 0, 0, 0. Tá claro? Isso aqui, tudo que está aqui, né? Isso aí, tudo que está aí, é o que é feito no lado do transmissor. TX, que é o transmissor. Então, isso aqui é o que é feito no transmissor. Isso que é para transmitir, é isso que vai ser transmitido. Beleza? Isso responde a minha pergunta A. A pergunta B é: suponha que eu decodifique a sequência 10010111. 1001, que é 10. Aqui, deixa eu pegar esse aqui. Eu acho que essa quantidade de bit está errada aqui. Então a pergunta é: imagina que eu decodifique tem alguma coisa errada aqui na minha. Acho que essa prova, inclusive, ela teve uma correçãozinha aqui. Imagina que o cara receba, vamos fazer um pouquinho diferente. Imagina que o cara receba do lado de lá 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, não, 0, 1, 0, por exemplo. O cara recebe isso aqui. Então, o cara recebeu isso aqui. Beleza? Se a gente olhar o que ele recebeu, foi transmitido isso, ele recebeu isso. A gente, como consegue ver o que foi transmitido, a gente consegue verificar que houve erro nesse bit aqui.
Beleza? Mas quem está recebendo não consegue. Quem está recebendo só recebe isso aqui. Ele não consegue ver isso aqui, o que foi transmitido efetivamente. Então ele tem isso aqui para trabalhar. Então ele tem que tentar corrigir esse erro. Se ele não corrigir esse erro, né, se não tivesse um processo de correção de erro, aí o que ia acontecer? Primeiro eu vou ter que quebrar isso aqui em 2 receptores. Porque esse meu código aqui é um código que transforma 4 bits em 7 bits. Não é isso? 4 bits em 7, porque ele tem 7 bits aqui e 4 bits aqui. Então, esse meu código que eu estou usando aqui, ele é um código que a gente chama de um código 7,4, porque ele transforma sequências de 4 bits, mensagens de 4 bits, em palavras-código de 7 bits. Então, quando chega no destino, né, ele vai ter que pegar cada 7 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, alguma coisa que eu fiz errado, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Tá faltando um ali naqueles 3 uns por último ali, são 4 uns ao invés de uma só. São 4 uns aqui, né? Tá errado desde aqui, na verdade, né? Uhum. Então é aqui. Tanto 1 e 0 que a gente se confunde. Então é isso aqui. Então, o cara que recebe, ele vai ter que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uns. Isso aqui vai ser uma mensagem recebida, isso aqui é outra mensagem recebida. Beleza? Então, ele vai ter aqui que a primeira mensagem que ele recebeu é 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. E a segunda mensagem que ele recebeu é 1, 2, 3, 4, né? 0, 1, 0. Beleza? Então ele vai fazer a mesma análise para essas duas casas aqui. Para poder a gente ver isso, eu tenho que... Opa! Eu tenho que fazer besteira, não. Eu tenho que pegar aqui... E tem que calcular a primeira coisa, a matriz verificadora de paridade. Para eu calcular a matriz verificadora de paridade, que é baseada nessa aqui, eu não vou escrever ela não, eu vou desenhar ela, porque ela desenhar uma matriz aqui, escrever uma matriz aqui assim é um saco. Então eu vou desenhar ela aqui, que é mais fácil. A matriz verificadora de paridade, ela... Opa, deixa eu pegar aqui um pretinho. A matriz verificadora de paridade, eu tenho que pegar essa matriz geradora, tá certo? Dividir ela, deixando identidade para cá e alguma coisa diferente para cá. Como é que eu divido? Se ela tem 4 linhas, eu tenho que pegar as últimas 4 colunas. Então, eu vou dividir aqui. Beleza? Esse lado aqui, eu tenho que garantir que seja uma matriz identidade. Tá meio ruim isso aqui, né? Tá muito fininho. Então, eu tenho que garantir que esse lado aqui seja uma matriz identidade. E aí, esse lado aqui vai ser a matriz que a gente vai chamar de matriz P. Nesse caso especificamente, se vocês olharem aqui, a matriz já é sistemática. Ou seja, aqui já é identidade. Se não fosse, no fundo, isso tudo que eu tinha feito aqui estava todo. Tinha que ter verificado isso antes. Essa matriz aqui, sempre a gente vai trabalhar com matrizes de códigos sistemáticos. Então, eu tenho que garantir a primeira coisa que aqui esteja identidade. Beleza? Aqui estava, não teve problema nenhum, não. Então, qual é a minha matriz verificadora de paridade? Como é que eu obtenho a minha matriz verificadora de paridade? Eu vou pegar essa matriz P aqui, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Eu vou pegar essa matriz P aqui e vou fazer a transposta dela. E botar do lado de cá, vou fazer um pontilhadinho aqui já. E do lado de cá, eu vou ter a matriz P transposta. E do lado de cá, eu vou ter uma matriz identidade que eu vou desenhar depois. Primeiro, eu vou transformar a P transposta. O que é P transposta? Eu pego a primeira linha e transformo em primeira coluna.
Transformo linha em coluna. A segunda linha, 1, 1, 0, eu vou transformar aqui em segunda coluna. 1, 1, 0. Isso aqui era para ser 1. Né? A terceira linha, que é 0, 1, 1, vai ser a terceira coluna. 0, 1. A quarta linha, que é 1, 0, 1, vai ser a quarta coluna. 1, 0, 1. Tenho 3 linhas, então minha matriz de identidade vai ser uma matriz de 3 colunas. Então, isso aqui é a minha matriz H. Beleza? Se isso aqui é a minha matriz H, eu posso já calcular a partir daqui qual é a distância mínima desse código. Ô, professor, eu boiei Pode ali falar. quando você fez a P ali, a P da sua. Essa P aqui, você É. entendeu a P aqui? Você entendeu como é que eu descobri o que é a P aqui? Aham, porque você tem que separar, né? Isso, separa a parte que é identidade da parte que não é identidade. Então, isso aqui é a minha matriz P. Aqui é P transposta. Para H de T, eu tenho que pegar a P daqui, que eu disse que era P, e fazer a transposta dela. Transposta é trocar linhas por coluna. Se a primeira linha é 1, 1, a P transposta, a primeira coluna é 1, 1, 1. Se aqui é Entendi. 1, 0, entendeu? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, e 1, 0, 1 virou 1, 0, 1. Beleza? Eu só inverteu a coluna para ali. Linha por coluna. Isso aqui é a matriz transposta. É transpor a linha por coluna. E aqui na frente eu tenho a matriz identidade. Qual é a distância mínima? Primeira coisa que eu olho é: tem alguma coluna que é toda zero? Se tivesse, a distância mínima seria 1. Aqui não tem. Tem duas colunas que são iguais? Acho que não, né? Tem coluna igual aqui, né? Não, não tem coluna igual. Então, a distância mínima não é 2. Então, eu sei que a distância mínima ela é maior do que 1, porque eu não tenho coluna zero. Não tem coluna toda zero. Ela é maior do que 2, ou seja, ela não é igual a 2, então só pode ser maior do que 2, porque eu também não tenho coluna igual. Por quê? O que tem a ver não ter coluna igual? Porque duas colunas iguais somadas dão zero. Então, se tivesse duas colunas iguais, a distância mínima seria 0. Seria 2, desculpa, porque as duas colunas somadas dariam 0. E 3 é maior que 3? 3 eu tenho que pegar e ver se 3 colunas aqui que somadas deem 0. Por exemplo, se eu somar a primeira coluna com a segunda coluna, com essa coluna aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, primeira, segunda e a quinta, já dá 0. Então, a distância mínima é igual a 3. Porque eu posso pegar um caso, que é a primeira coluna mais a segunda coluna mais a quinta coluna, e já vejo que isso aqui vai dar uma matriz toda zero. Então, significa que a distância mínima é igual a 3. Se a distância mínima... Deu para entender que a distância mínima é igual a 3? Não, entendi não, por favor. Como é que eu vejo se a distância mínima... Qual é a distância mínima? Eu tenho que pegar o número de colunas, a quantidade de colunas, que somadas dê igual a 0. A menor quantidade de colunas da matriz verificadora de paridade, que somadas dê igual a 0. Então, primeira coisa que eu olho é se tem alguma coluna igual a 0. Porque se eu tiver uma coluna igual a 0, ela sozinha somada, ou seja, só ela, já é igual a 0. E aí a distância mínima é 1 do código que eu estou trabalhando aqui. Como eu não tenho nenhuma coluna 0 nesse HI, a distância mínima não é igual a 1. Então, ela é maior do que 1. Então, eu começo a olhar se eu tenho duas colunas que somadas dão igual a 0. Se eu tiver um caso, pelo menos, de duas colunas que somadas dê igual a 0, significa que somando as duas o resultado é 0,
significa que a distância mínima é igual a 2. Só acontece de duas colunas somadas darem 0 se as duas colunas forem iguais. Então, basta eu olhar se eu tenho duas colunas iguais. Como aí na matriz verificador de paridade eu não tenho duas colunas iguais, as colunas são todas diferentes entre si, eu não tenho como somar só duas colunas e o resultado dá 0. Então, a distância mínima não tem como ser 2, ela tem que ser maior do que 2. Isso Tá eu tô claro? entendendo. Você tá pegando. O que eu tô com dúvida, você tá pegando da P transposta, não é? Eu Você tá estou sendo. pegando da P transposta, não, eu estou pegando da H, daqui, ó. Que é a P transposta com a I, que é isso aqui. A P transposta, eu só usei ela, é só esse pedacinho aqui que eu usei para construir a H. Entendeu? Eu estou pegando essa como um todo. Mas como é que você soma as colunas? É termo a termo de uma coluna inteira e o resultado dela com o É termo o a termo de primeiro outra bit com o coluna? primeiro bit, o segundo bit com o Ah, segundo bit, o primeiro com terceiro bit com primeiro, o terceiro segundo. bit. Beleza. É, primeira linha com primeira linha, segunda linha com segunda linha. Se tiver 20 linhas, é a primeira com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira, quarta com a quarta, quinta com a quinta, entendeu? Beleza. Aí o resultado precisa ser 0, 0, 0, 0. Isso. Quando eu falo resultado zero, é resultado vetor zero, que Ok. é o vetor com todos os elementos igual a zero, entendeu? Então, se eu somar uma, se eu somar duas aqui, eu não tenho como. Mas se eu somar três, eu já consigo achar um caso aqui, ó. A primeira com a segunda, né? Se eu somar a primeira com a segunda, vai ficar 1, 1, 0. Então, eu pego uma aqui que é 1, 0, que somado com 0 vai dar 0. Então, se eu pegar a primeira com a segunda com a quinta, já dá. Ou a primeira com a terceira com a última aqui, com a sétima. Mas basta eu achar um exemplo. Ó. C1 mais C2 mais C5 deu 0. Deu aqui essa mais essa dá 1, 1, 0. Mais essa aqui vai dar 0, 0, 0. Então, a distância mínima é igual a 3. Beleza? Beleza. Essa aí é a distância de Hamilton também? É a distância mínima, é a menor distância de Hamming entre duas palavras código desse vetor aí, desse código, desculpa. É a distância mínima de Hamming. Então, se a distância mínima é 3, eu sei que se eu quiser corrigir erros, a quantidade de erros que eu consigo corrigir é a distância mínima menos 1 sobre 2, arredondado para baixo, que é igual 3 menos 1, 2, Legal. dividido por 2, 1. Então, isso significa que eu consigo corrigir erro em até 1 bit. Se tiver erro em 2 bits, eu já não consigo corrigir. Não é que eu não... Na verdade, é o seguinte, eu consigo corrigir todos os erros em 1 bit. Erros em 2 bits eu não consigo garantir. Alguns eu posso conseguir corrigir até, alguns eu não vou conseguir corrigir. Alguns vão passar para mim batido, eu não vou nem perceber que teve erro. Beleza? Mas eu confio, eu garanto que eu consigo corrigir erros em até 1 bit, com todos os erros de 1 bit. Se tiver erro em 1 bit só, eu consigo corrigir com certeza. Como que eu consigo corrigir isso? Eu tenho que pegar a síndrome. Isso aqui, então, é a capacidade de correção. Isso aqui é a capacidade de correção. Beleza? Isso é só para eu saber a capacidade de correção. Por que eu tenho que saber a capacidade de correção? Para eu saber quais são os possíveis erros que eu corrijo. Quais são os possíveis erros que eu corrijo? É erro no primeiro bit. E os outros 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits não tem erro. Erro no segundo bit e todos os outros bits não terem erros. Erro no terceiro bit e os outros bits não terem erros. Erro no quarto bit e os outros bits não terem erro e assim por diante. Erro num bit só. Isso aqui eu estou botando, mas numa resolução na prova nem precisaria botar isso aqui. Por quê? Porque agora, a partir disso aqui,
eu consigo calcular a minha síndrome. A minha síndrome é igual ao erro vezes a transposta de H. O que é a matriz erro? Se eu estou corrigindo um erro só, a matriz erro é uma matriz de identidade, né? Lembra que a gente viu que é a matriz de identidade? Porque tem um aqui, 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 aqui só. Então, no fundo, vai ser a minha síndrome, vai ser a própria H de T. O que é H de T? É pegar isso aqui e fazer a transposta. Se a primeira coluna é 1, 0, 0, a primeira linha vai ser 1, 0, 0. Se a segunda coluna é a 0, 1, 0, 0, 1, 0. A terceira coluna ali é 0, 1. Desculpa, 0, 0, 1. Aqui, 0, 0, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 0. 0, 1, 1. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa é H de T ou síndrome. É a mesma matriz que tem ali, só que agora transposta, né? Ou seja, o que é linha virou coluna, o que é coluna virou linha. O que isso quer dizer, então? Que se eu pegar aqui na minha R1 e R2 aqui, vamos pegar cada uma delas aqui agora. Vou pegar R1 e vou multiplicar pelo H de T. Ou pela síndrome, que é a mesma coisa no nosso exemplo aí. Beleza? Vou pegar essa aqui e vou multiplicar por essa. O macetinho que a gente usa sempre na multiplicação de matrizes, nessas matrizes grandes, é que eu estou multiplicando linha por coluna. E no final vou somar o resultado. Então, na verdade, os bits que estão 1 são as colunas, as linhas que eu vou multiplicar, que eu vou levar em consideração na hora de somar lá. Então, se eu quiser multiplicar isso aqui, olha só, a primeira, a terceira, a quinta e a sexta. Então, eu vou pegar a primeira, a terceira, a quinta e a sexta e vou somar essas linhas. Isso é o resultado da minha multiplicação. Por quê? Porque é 1 vezes essa linha, mais 0 vezes essa linha, mais 1 vezes essa linha. Então, no fundo, eu vou levar em consideração só as linhas em que tem 1 aqui. As linhas em que tem 0, não. Tá claro? É só um macete. Se quiser fazer, multiplicar aqui tudo direitinho, tudo bem. Mas eu estou pegando aqui só onde tem 1 ali, que fica mais fácil. Porque eu pego 1, 0, 0, mais 0, 1, mais 0, 0, 1 dá o quê? 1, 0, 1. 1, 0, 1 mais 1, 1, 0 dá 0, 1. 0, 1 mais 0, 1 dá 0, 0, 0. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por isso aqui, vai dar 0, 0, 0. Todo mundo conseguiu ver essa multiplicação? De R1 vezes H de T, que é isso aqui, que é a síndrome, que é a mesma coisa no nosso caso. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Não. Isso aqui você entendeu o que é o R1? Não. A síndrome eu entendi que você inverteu ali o H. Isso. O H de T, né? O HT. O Isso. R1 é o primeiro pedaço do que eu recebi. Eu recebi isso aqui no destino. 1, 0, Desculpa, 1. eu transmiti isso aqui. Recebi isso aqui. Aí eu peguei o que eu recebi e dividi em 2 pedaços também, de 7 bits. Por quê? Porque eu vou receber blocos de 7 bits. Eu transmito, minha mensagem original era um bloco de 4 bits, eu vou receber blocos de 7 bits. Então, dividi o que eu recebi em 2 blocos de 7 bits. O primeiro bloco de 7 bits eu chamei de R1, o segundo bloco eu chamei de R2. Então, peguei esse bloco aqui, que é o R1, e esse bloco é R2. Então, agora eu vou pegar cada um desses blocos aqui e multiplicar pelo H de T e ver o que dá de resultado. Aham. Aí você fez linha por coluna ali. Aí, peguei isso aqui
e multipliquei por isso aqui. Esse R1 vezes isso aqui deu 0, 0, 0. Multiplicação de matriz, né? Linha por coluna. É a primeira linha pela primeira coluna. Depois a primeira linha, né? Que aí só tem uma linha, vezes a segunda coluna. Depois a linha, vezes a terceira coluna. Então, quando eu multiplico essa linha por essa coluna, eu estou pegando 1 vezes 1 mais 0 vezes essa aqui que é 0, mais 1 vezes essa aqui que é 0, mais 0 vezes essa aqui que é 1, mais 1 vezes essa aqui que é 1, mais 1 vezes essa aqui que é 0, mais 0 vezes essa aqui que é 1. Pronto, fiz isso na primeira coluna, vou fazer isso também na segunda, na terceira. Ou seja, é sempre 1 vezes essa primeira linha, 0 vezes essa segunda linha, 1 vezes a terceira linha, 0 vezes a quarta linha, 1 vezes a quinta linha, 1 vezes a sexta linha e 0 vezes a sétima linha. Então, só marquei com um pontinho as linhas que vão ser multiplicadas por 1, que são as linhas que interessam. Aqui é 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Então, é 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Então, onde é 1, eu botei um pontinho vermelho aqui para eu saber. Basicamente, o que eu preciso fazer é somar essas linhas. Como é que eu somo essas linhas aqui? Ó? 1 mais 0 mais 1 mais 0 vai dar 0. 1 mais 0 mais 1 mais 0 é 1 mais 1, né? Dá 0. Aham, 0. entendi. Oi? Eu já entendi, já. Mano. Entendeu? 0 Esse mais negócio 0. do pontinho foi uma boa mesmo. Eu vi que você falou e tal, só que aí, quando você estava fazendo, eu me Entendi. perdi o fio da meada. Ela só facilita para você fazer a conta. Se você quiser fazer a conta toda, beleza. Senão ela só Aham, facilita. entendi. Ela indica que só ali que vai ter a multiplicação por 1, então é o que interessa. Exatamente. É o que interessa. Então, aqui, para o R1 vezes H de T. Então, isso aqui significa o quê? Que não houve erro. Porque o resultado desse produto aqui deu 0. Então, não houve erro nesse R1. Mas vamos olhar o R2 agora, que eu recebi aqui R2. O R2 vezes o H de T vai dar o quê? Eita. O R2 vezes H de T vai dar o quê? Vou pegar aqui marcar os pontinhos também. Ó. Aqui, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a sexta. Então, no fundo, é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a sexta. São essas aqui que eu tenho que somar. Então, vamos lá. 1 mais 0 mais 0 mais 1. Então, até agora deu 0. Mais 0, 0. Vamos na segunda coluna. 0 mais 1 mais 0 mais 1. Então, agora deu 1. Mais 1. Não. Desculpa. 0 mais 1 mais 0 mais 1. Isso dá 0. Mais esse 1 aqui dá 1. E aqui 0 mais 0 mais 1 mais 1. Deu 0, né? Mais 1 deu 1. Então, dá isso aqui. Então, é sinal que houve erro. Então, dois erros não. Erro. Não são dois erros, não. É um erro só. Teve erro. Não dá para determinar, não? Eu só consigo corrigir um erro, né? Que eu vi aqui, que eu só consigo corrigir um erro. Então, eu estou assumindo que é sempre um erro. Erro em um bit. O que eu vou fazer, então? Vou pegar isso aqui e vou olhar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui e vou consultar aqui na síndrome. Eita. Onde que esse cara aparece? Ó, 0, 1, 1 é aqui, ó. Beleza? É a penúltima linha. Significa, então, que teve erro no penúltimo bit. Então, isso aqui que eu recebi, na verdade, eu estou dizendo que houve erro aqui no penúltimo bit. Então, na verdade, o que eu tinha que ter recebido, né? O que eu tinha que ter recebido, de verdade, que é o meu
C2', que eu acho que foi transmitido, é o R2 ali, só que mudando o penúltimo bit. 0, 0, 0. Beleza? Que eu desde o começo sabia que era isso mesmo que tinha acontecido. Então eu consegui corrigir esse erro. Beleza? Show. E o que foi transmitido de verdade? Esses últimos 4 bits, 1, 0, 0. E no primeiro, como não teve nenhum erro, esses últimos 4 bits aqui. Então, na verdade, o que o cara transmitiu foi 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ó, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Então, eu consegui obter exatamente o que o cara transmitiu, mesmo tendo acontecido um erro em 1 bit. Beleza? Isso que está do lado de cá é tudo que acontece no receptor. Isso aqui acontece no transmissor. Isso aqui, tudo, acontece no receptor. O receptor é muito mais complexo do que o transmissor. Porque o receptor é que vai ver se teve erro, se não teve, vai tentar corrigir e assim por diante. Tá claro, pessoal? Pelo menos indo no passo a passo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar na atividade de hoje lá, que é aquela para quem faltou, se fizer, vale pela presença. Mas eu vou colocar uma que eu acho que vale para mesmo se você não vier. Mesmo se você veio, desculpa. Para vocês fazerem para semana que vem. Semana que vem a gente corrige ela, porque aí eu fui passo a passo aqui, já está na hora de acabar a aula, né? Eu vou botar uma dessa para vocês fazerem. Uma questão tipo essa aqui. Eu vou botar umas 2 dessas aqui para vocês fazerem. A gente corrige na próxima aula. A gente vai fazendo aí. Então, façam. Mesmo que tenham vindo, não vai valer nota, não vai valer nada, mas façam só para a gente dar uma treinada. Beleza? Que aí na próxima aula a gente dá uma corrigida nela. Beleza? Agora a gente já sabe como que funciona a mágica da correção de erros. Então a gente consegue corrigir. Mas presta atenção, para eu corrigir um errozinho aqui, eu tive que mandar 7 bits para cada 3. Eu tive que mandar quase que o dobro de bits do que eu tinha que mandar, né? Eu queria transmitir 4 bits, eu transmiti 7 no lugar. Então quase que dobrei a quantidade de bits para poder conseguir corrigir um errinho aqui em cada 7 bits transmitidos. Então para você conseguir corrigir erro, você tem que transmitir bastante bits adicionais. E as transmissões são assim, tá? Na vida real, os caras transmitem muito mais bits do que o que efetivamente era a mensagem original. Para conseguir ter transmissão, principalmente na transmissão sem fio, que é onde tem uma incidência maior de erros. Decodificação. Eita. Bom, vou fazer uma chamadinha rapidinho aqui, que já deu a hora, né? Tá na hora exata. Então, vamos lá. Célio, Douglas, Eric. Opa. Eu vou marcar aqui, depois eu olho no chat. Se alguém não conseguir falar por algum motivo, falar no chat, eu olho no chat lá. Erivelton. Eu. Gleice Kelly. Jefferson. Larissa. Eu. Lucas Eduardo. Alô, presente. Lucas Murilo. Lucas Tonheri. Lucas Vescovi. Tô aqui. Lucas Tonheri tá aí, só. Ele respondeu no chat. Tá, depois eu vou conferir no chat lá. Otto. Lucas. Otto tá aí? Não? Tá, né? Eu tô aqui, professor. Rafael.
respondeu no chat? Rafael, Rafaela, Eu. Yuri. Então vamos ver aqui quem. Ô, professor, Oi. eu tive que sair na hora da chamada, você pode me dar presença? Ah, bicho, saiu na hora da chamada já era. Oi, Sacanagem. professor. Minha mãe Maluco. escorregou aqui na cozinha, eu fui desesperado socorrer ela. Não, tranquilo. Então vamos lá aqui. Lucas Negri, Larissa, Lucas Leão e Rafael. Lucas Negri, Larissa, Célio, Rafael, Lucas Leão. Beleza. Tá certinho então, né? Eu vou colocar lá então, pessoal. No máximo até amanhã de manhã, eu coloco lá pra vocês darem já uma olhada. Digo com vocês, essa não vai valer nota nem presença, mas nem presença não, nem nota, nem presença, né? Só para quem faltou. Mas eu aconselho que vocês façam aí, porque na aula que vem a gente dá uma corrigida nelas. Vou botar 2 dessa aí para vocês fazerem do começo ao fim, né? Tipo essa aqui, ó. Que aí se precisarem, façam olhando a aula ali, olhando passo a passo do que a gente fez aqui para tentar fazer do mesmo jeito. Beleza? Próxima aula a gente volta aí e corrige aí as 2 que eu deixar para vocês. valeu, pessoal. Até mais. Falou, um abraço aí, pessoal. Boa noite. Boa noite aí pra vocês também.